Fala pessoal, todo mundo bem? Olha só, espero que sim. Ezequiel, instrutor teórico aqui de legislação de trânsito, passando aqui para mais uma revisão, tá? De preparação aí para a prova teórica do Detran, tá bom? Eu passo algumas informações antes que vão ser importantes você saber aqui. Primeiro, você precisa de papel e caneta para fazer as anotações aí dos assuntos que eu vou passar para você em tela e que eu vou estar destacando aqui durante a nossa conversa, tá? A segunda informação é que não tem como eu esgotar o assunto, então eu estou pegando aqueles assuntos, né, que são os assuntos mais corriqueiros, que são mais comuns de serem cobrados na prova teórica do Detran lá. Então eu vou pincelar, eu vou pontuar algumas coisas aqui, tá bom? E terceiro é o seguinte, como essa revisão ela fica salva, depois você volte novamente anotando os pontos principais, principalmente a parte de legislação. Eu vou dividir em duas partes, eu vou fazer essa primeira videoaula com a parte de legislação, depois eu vou vir, né, com a segunda parte com a questão de direção defensiva e as questões menores que são primeiros socorros, meio ambiente e mecânica, que são menos cobrados na prova teórica, tá bom? Então vamos lá, sem perder tempo, já vamos dar início aí, tá? Na prova teórica são 18 questões de legislação. Primeira coisa que eu sempre falo para o pessoal que vocês precisam saber é sobre o processo de habilitação. Duas coisinhas eu quero destacar para você aqui. Quais são os pré-requisitos do processo de habilitação, tá? Quais são os pré-requisitos aqui do processo de habilitação? Aí você precisa saber disso aqui, tá? Isso é questão de prova teórica. Os pré-requisitos do processo de habilitação, eles são 4, tá? Primeiro, ser penalmente imputável. Segundo, saber ler e escrever. Terceiro, possuir documento de identificação. E quarto, possuir CPF, tá? Então, esses são os 4 pré-requisitos do processo de habilitação, caso lhe pergunte na prova teórica. A segunda coisa que eu queria destacar aqui é a validade do processo de habilitação. Tem uma perguntinha muito comum de ser cobrada na prova, onde ele vai destacar lá a seguinte pergunta: o processo de habilitação ficará ativo no órgão, entidade executiva estadual de trânsito por quanto tempo? 12 meses, tá? Então guarda isso. O processo de habilitação, ele fica ativo e ele tem validade de 12 meses. Inclusive, se você quiser anotar aí, ele fica ativo no RENASCE. Anotou aí? Onde que fica ativo? Por 12 meses o processo de habilitação no RENASCE, o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, tá bom? Segunda coisa que eu queria destacar sobre o processo de habilitação aqui é sobre a LADV, tá? Muito importante vocês acostumarem com sigla, eu estou sempre falando isso na aula lá. São muitas siglas e essas siglas aparecem na prova, tá? Então, uma delas é a LADV. LADV é a abreviatura de Licença de Aprendizagem da Direção Veicular. Lembra da aula lá? Então, nós estamos revisando o conteúdo de aula. Você precisa saber quando que ela será emitida, expedida, tá? Então, ela é expedida após aprovação no exame teórico técnico de legislação, beleza? Guardou aí? Após aprovação no exame teórico, haverá expedição de qual documento? Da LADV, da LADV, tá? E outra coisa, a LADV, ela pode ser suspensa por 6 meses. Destacando aqui, muito cuidado com a palavra suspensa. A LADV não é recolhida, a LADV não é retida, a LADV não é cassada, a LADV ela é suspensa e você precisa saber por quanto tempo, por 6 meses, tá? E o que leva à suspensão da LADV é se você for pego dirigindo sem a companhia de um instrutor durante o seu processo de habilitação, tá bom? Então a LADV é o documento que será expedido após a aprovação do exame teórico e ela pode ser suspensa durante 6 meses, tá bom? Depois nós temos a PPD. A PPD é o quê? É a permissão para dirigir. É a famosa carteira provisória, tá? Mas na prova não cai provisória não. No máximo que vai cair é a permissão ou permissionário, tá? Então a PPD é a permissão para dirigir. Primeira coisa, será expedida quando?
após aprovação no exame prático de direção veicular. Então, após aprovação no exame prático, haverá expedição de qual documento? Da PPD, a permissão para dirigir, beleza? Então, guarda essa informaçãozinha aí. Precisa saber qual que é a validade da PPD, Detran cobra muito isso na prova, tá? Ela tem validade de 1 ano, tá? 12 meses, 1 ano é a validade da PPD. E essa informaçãozinha aí é muito importante. Durante 1 ano de PPD, lembra lá, você não pode cometer quais infrações? Você não pode cometer uma infração de natureza gravíssima, uma infração de natureza grave, e você não pode ser reincidente em infrações de natureza média, ou seja, você não pode cometer 2 infrações médias. Então, muito cuidado. Quais infrações você não pode cometer? Uma gravíssima, uma grave e nem 2 médias. Isso quer dizer que uma média pode? Pode. Leve pode? Pode. Ele não fala nada de leve. Então, guarda quais as infrações que cometendo você não vai receber a CNH. Tá vendo? Essa é a perguntinha de prova. O condutor portador da PPD que cometer qual infração será impedido de receber a CNH. Então, você já sabe aqui, leva essa informaçãozinha para a prova também. E um outro detalhe, não está no meu slide, mas anota aí. A PPD, ela pode ser o quê? Cassada, como está aí, ela vai ser cassada. Então, a PPD não é suspensa, não é retida, não é recolhida. Se você cometer essas infrações, ela vai ser cassada. E perguntinha de prova é: quanto tempo após a cassação da PPD o condutor poderá reabilitar-se novamente? Imediatamente, tá? Então, se falar após a cassação da PPD, quanto tempo ele poderá reabilitar-se novamente? Imediatamente. Agora, presta atenção aqui, muita atenção no que eu vou falar. Se na sua prova falar da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, que você recebe após 1 ano de PPD, se não tiver cometido essas infrações, se fala da cassação da CNH, ele só pode reabilitar-se 2 anos após a cassação da CNH, tá bom? Então, se falar da PPD cassada, ele pode reabilitar-se imediatamente após a cassação. Mas se falar da CNH, ele só poderá reabilitar-se 2 anos após a cassação aí, tá bom? Boa, então vamos para a segunda tela aqui. CNH, acabei de falar isso também, né? Até esqueci que estava no meu slide aqui, beleza? Então você só pode reabilitar-se 2 anos após a cassação. Você precisa levar para a prova da CNH quais são as etapas, né? Os anos que você vai precisar de renovar aqui a sua CNH. Qual que é a validade da CNH, tá bom? Então, muito cuidado. Quem tem menos de 50 anos, ele não completou 50, ele renova a cada 10 anos. Tranquilo? Se ele completou 50, mas tem menos de 70, ele renova a cada 5 anos. Tranquilo? Se ele tem 70 anos ou mais, completou 70 ou mais, a cada 3 anos. Então, muito cuidado, porque sempre são idades incompletas, tá vendo? Menos de 50, 10, mas completou 50 e menos de 70, 5. Mas se ele tiver 70 anos ou mais, a cada 3 anos aí. Boa? Categorias de habilitação. Olha só, gente, eu sempre falo, pessoal, você não precisa de saber tudo para a prova teórica do Detran se você quiser passar. Você não precisa e você nem vai saber. Nem eu sei tudo. Mas você precisa dominar alguns assuntos principais. E isso que a gente está trabalhando aqui é justamente esses assuntos. Sobre categoria de habilitação, eu anotei aqui as informações que você precisa saber. Tá? Vou dar algumas coisinhas a mais, você pontua, anota isso aí que é importante. A primeira coisa que você precisa saber é quais as categorias de habilitação que existem. Então, nós temos 5. Nós temos categoria A, B, C, D e E. Ponto. Perguntou na sua prova quais categorias de habilitação são essas. Detalhezinho sobre as categorias de habilitação. Categoria A é para conduzir um veículo de 2 ou 3 rodas. Tá? Mas 2 coisinhas você pode anotar aí se você quiser.
O exame de direção veicular é feito fora da via pública, na categoria A, somente ela, tá? Então, se perguntar na prova qual categoria realiza-se prova prática de direção fora da via pública, categoria A. Ah, esquece não. Num veículo que tenha o quê? Mais, tá? Mais de 120 cilindradas. Então, se perguntar, o veículo para exame na categoria A deverá ter o quê? Acima mais de 120 cilindradas. Não esquece não, tá? A categoria B, o que você precisa saber? Que é para conduzir um veículo com até 8 lugares de passageiro. Atenção aqui, excluindo quem? O motorista, tá? Então não esquece, são 8 lugares de passageiro, excluindo o motorista, categoria B. Categoria B, Ezequiel, o que eu preciso saber ainda? O peso, até 3.500 quilos de peso. Então anota essas duas informações, para conduzir um veículo com até 8 lugares de passageiro, exclui o motorista, até 3.500 kg de peso, você tem que ser habilitado em qual categoria? B de bola. Só tem uma exceção, que inclusive até caiu na provinha aí por esses dias, tá? Que é o motor casa. Se falar na sua prova para conduzir o motor casa, o motorhome, com peso menor de 6.000 quilos, aí basta possuir a categoria B, tá? De bola, mas é exceção. Categoria C, é aqui que você tem que tomar cuidado, ó, porque a categoria C é para conduzir um veículo que tem até 8 lugares de passageiro, igual a B. O que muda aqui? O que muda é o quilo, é o peso bruto total, é a carga, tá vendo? Que esse veículo pode transportar aqui. O peso bruto total pode ter mais de 3.500, tá? São para dirigir aqui os que a gente chama de caminhões, os veículos de carga. Então, ó, até 8 lugares de passageiro, até 3.500 kg de peso, categoria B de bola. Até 8 lugares de passageiro, mais de 3.500 kg de peso, categoria C. Agora, se na sua prova falar para conduzir um veículo que tenha mais de 8 lugares de passageiro, também, lógico, sempre excluindo o motorista, está nessa conta, aí tem que ser habilitado na categoria D de dado. Então não esqueça, para conduzir os veículos de passageiro que a lotação exceda a 8 lugares, aí já precisa da categoria D, tá? E de regra geral, se perguntar na prova, para conduzir os veículos que se enquadrem na categoria B, C e D, você tem que ser habilitado em qual categoria? Na E, porque a categoria maior te habilita a conduzir os veículos de categoria menor. Mais um detalhe, anote isso aí que você vai cair na sua prova. Ó, para tirar a categoria D e E, você realiza a prova prática de direção quando você tiver... Aliás, para tirar a categoria D e E, você tem que ter quantos anos de idade? 21 anos, tá? Não esquece não. Quais categorias que tem que ter 21 anos de idade para tirar ela? Categoria D e E. Tá bom? Essa informaçãozinha é muito importante também. O veículo para exame na categoria D. Olha só, o veículo para exame na categoria D deverá ter no mínimo 20 lugares de passageiro, tá? Eu gosto muito de perguntar isso também. O veículo para exame na categoria D deverá ter no mínimo 20 lugares de passageiro. Documentos de veículo, vamos lá? Documentos de veículo aí. Olha só, CRV é o primeiro documento do veículo e o CRLV ou CLA. Eu sempre falo, pessoal, o seguinte, você precisa saber aqui, para a prova teórica, que o CRV ele não é um documento de porte obrigatório. Essa é a primeira informação, ponto. A segunda são essas que estão em tela aí. Quando haverá necessidade de ser emitido um novo CRV? Quando que será necessário ser emitido um novo CRV? Eu coloquei as duas principais informações, tá? As duas principais necessidades, né, de emissão de um novo CRV. Primeiro,
se houver transferência de propriedade do veículo. Então, sempre que houver transferência de propriedade do veículo, tem que ser emitido um novo CRV. Não esquece, tá? Se perguntar na prova qual documento será expedido após a aprovação, após a transferência de propriedade, o CRV, tá? E mudança na característica original desse veículo. Então, se falar na sua prova, o veículo que foi rebaixado, o veículo que muda de cor, são exemplos, tá? De mudança na característica original do veículo. Tem que ser emitido o quê? Um novo CRV, tá? Não esquece não. Lembrando que o comprador ele tem um prazo para fazer a transferência do veículo para o seu nome. Que prazo é esse? 30 dias, tá? Então não esquece. Quantos dias o comprador ele tem para transferir o veículo para o seu nome? 30 dias. Se quiser anotar aí, qual é a infração? Qual é a penalidade se ele não fizer a transferência do veículo no nome dele nesse prazo de 30 dias? Ele comete uma infração de natureza média, tá? Então anota no seu livrinho aí. O CRLV ou CLA é o que a gente chama de licenciamento anual. Esse é o documento de porte obrigatório. Lembra que eu acabei de falar que você precisa guardar sigla? Na prova vem muito sigla. Qual o documento de porte obrigatório? CRLV ou CLA, Certificado de Registro e Licenciamento Veicular ou Certificado de Licenciamento Anual. Eu sempre falo para o pessoal, quem passou na aula aí vai lembrar, documento que tem o L é L de licenciamento, então ele que tem uma licença para circular na via pública, então ele que é o de porte obrigatório. Primeira coisa que você precisa saber, primeiro, o documento CRLV ou CA de licenciamento só é válido no original, não vale fotocópia, xerox, nem dele nem do CNH. Se cair na prova, o licenciamento do veículo ele é feito anualmente pelo órgão executivo estadual de trânsito, que é o DETRAN. Então, quem que licencia o veículo? O órgão executivo estadual de trânsito, o DETRAN. De quanto em quanto tempo? Anualmente. E outra coisa, não esquece isso aí, ó. O IPVA, o DPVAT e a taxa de licenciamento consta em qual documento? No CRLV ou CLA. O negócio muito de perguntar, essas taxas IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento, ela consta em qual documento? No CRLV ou CLA, tá? Então guarda essa informaçãozinha também aqui. Sobre o escolar, tá? Escolar, você precisa saber que para conduzir um veículo de escolar precisa ser habilitado na categoria D ou E, ter 21 anos de idade e equipamento obrigatório para o veículo de escolar, tacógrafo, tá? Tacógrafo é um registrador inalterável de tempo e de velocidade, obrigatório no escolar. Boa? Então guarda isso aí. Órgãos do SNT. O que é SNT? É o Sistema Nacional de Trânsito. Essa parte já tem uma parte bem chata, né, do nosso curso aqui. Ó, são vários órgãos, tá? Mas eu destaquei aqui os principais. Caso lhe pergunte na prova, os órgãos do SNT são órgãos normativos, executivos, fiscalizadores e recursais. Tá? Os executivos são os que começam com C, C de conselho, mas eu destaquei aqui o CONTRAN. Anota isso aí que você precisa saber. Caso lhe pergunte na prova, qual que é o órgão que coordena o SNT, o Sistema Nacional de Trânsito? CONTRAN. Tranquilo? Qual que é o órgão que cria as câmaras temáticas? O CONTRAN. Terceiro, qual que é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito? O CONTRAN. Tranquilo? Agora, eu falei que tem os executivos. Os executivos, vou destacar dois. Tem a SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Perguntou na sua prova qual que é o órgão máximo executivo? SENATRAN. Então, cuidado. Órgão máximo normativo, CONTRAN. Órgão máximo executivo, SENATRAN. Tranquilo? Agora, frisa bem esse bendito do DETRAN aqui, tá? Que ele é o que mais aparece na prova teórica lá, esse bendito aqui do DETRAN.
Então, se você quiser anotar aí, eu falo isso na aula, acredito que você já tenha anotado isso lá e vai relembrar, tá revisando o que a gente já viu. Então, o Detran ele faz o quê? Ele expede a LADV, ele expede a PPD e ele expede a CNH. Então, tudo que diz respeito ao documento do veículo, quem faz é o documento do condutor, quem faz é o Detran. Expedição da LADV, CNH e PPD. Mas do veículo também, se cair na sua prova, quem que licencia o veículo? Quem que registra o veículo? Quem que emplaca o veículo? Quem que vistoria o veículo? Também é o Detran. Tranquilo? Então anote isso, isso é muito importante na prova. Expedição de documento do condutor, expedição de documento do veículo, vistoria, emplacamento do veículo, licenciamento. Quem faz é o Detran, tá bom? Classificação dos veículos aí. Quem passou na aula vai lembrar que eu sempre ensino a regrinha do TEC, né? Por quê? Porque se perguntar na prova, qual é a classificação geral dos veículos? A classificação geral dos veículos é quanto à TEC. Por quê? Porque aí tem que ter 3 palavras lá, que é a classificação de velocidade, 3 formas. T de tração, E de espécie e C de categoria. Então, os veículos se classificam quanto a tração, quanto a espécie e quanto a categoria. Eu coloquei uma informaçãozinha aí que ela vai ser muito importante também para a prova, porque vira e mexe está caindo lá. Cuidado para você não confundir carroça com charrete. Carroça veio para transportar carga, charrete veio para transportar passageiro. Cuidado para não confundir caminhonete com caminhoneta. Cuidado. Caminhonete, veículo de carga com até 3.500 kg de peso. Guarda que isso cai na prova mesmo, tá? Veículo de carga com até 3.500 kg de peso. Caminhonete. Aí você quer se passar de 3.500 kg de peso. Aí já é caminhão, tá? Mas cuidado para você não confundir com a caminhoneta. A caminhoneta é um veículo misto que transporta pessoa e carga no mesmo compartimento, beleza? Então guarda essa informação aí, que é uma informaçãozinha importante lá para sua prova teórica também. Sobre o DPVAT aqui, né, que consta lá no CRLV ou CLA. Primeiro, precisa saber o que ele cobre. O que o DPVAT cobre? Danos pessoais, então ele não cobre dano material. Ele não cobre veículo estrangeiro. Gente, tem uma perguntinha muito corriqueira na prova do Detran aqui na nossa banca, que é a seguinte: veículo com placa estrangeiro circulando em solo nacional atropela um pedestre. Quem vai ter direito à indenização? O Detran coloca lá os dois. O Detran coloca lá só o condutor, só o pedestre, nenhum dos dois. Se você marcar que é só o pedestre ou os dois, você vai errar. É nenhum dos dois. Se envolver o veículo estrangeiro, não indeniza nenhum dos dois, tá bom? Porque esse veículo não paga o DPVAT. Acidente envolvendo ciclista também. 2 ciclistas colidem numa avenida movimentada. Quem tem direito à indenização? Nenhum. Balsa. Acidente envolvendo uma balsa. Quem vai ter direito? Os tripulantes, os passageiros, os proprietários do veículo? Não. Acidente envolvendo balsa não tem direito ao DPVAT. E quem que cuida da gestão do DPVAT é o FENASSEG, tá? FENASSEG, Federação Nacional de Seguros de Capitalização aqui. Aí eu sempre falo pro pessoal o seguinte: guarda o SEG de seguro. Se cair na prova, é a palavrinha que vai ter o SEG no final de seguro, tá? Mais 2 informações aqui. Limite de altura, 4,40, guarda isso, tá? Tem largura também, que é 2,60, mas normalmente o Detran trabalha na prova altura 4,40. E eu coloquei aqui um negócio que é muito corriqueiro de cobrar na prova: equipamento obrigatório para reboque e semi-reboque. Protetor da roda traseira. Protetor da roda traseira. Ele vai colocar lá velocímetro, buzina, extintor? Não. Reboque e semi-reboque, ele não tem que ter isso. Quem tem que ter é o veículo que puxa ele. Ele tem que ter o protetor da roda traseira. Boa, boa, boa. Então vamos lá para a parte agora de sinalização, tá? Olha só. A primeira coisa que eu passo, pessoal, é o seguinte: você precisa saber que a sinalização ela tem uma ordem de prevalência. O que é isso? É uma ordem de hierarquia. Alguém manda mais e alguém manda menos. Eu sempre friso as palavras-chave. Então, se perguntar na prova,
A ordem de quem prevalece sobre qualquer outra norma de circulação? A do agente. Então, primeiro é o agente. Se você não tem um agente, você obedece à ordem do semáforo, nessa ordem obrigatoriamente, tá? Se não tiver o semáforo, você vai obedecer os demais sinais, que na grande maioria das vezes são as placas, ou a norma de circulação e de conduta. Então, o agente, o semáforo e o sinal, porque às vezes o Detran inverte essa ordem aqui, tá bom? Vamos lá, eu coloquei em tela aí, você precisa saber pelo menos alguns tipos de sinalização específicos. Nós temos vários tipos de sinalização, um delas é o tipo de sinalização vertical. Toda vez que você ouvir falar de sinalização vertical, nós estamos falando das placas, lembra lá? Aí você precisa saber que as placas da sinalização vertical se dividem em 3 grupos. Guarda isso, que isso é questão de prova, hein? Regulamentação, são as plaquinhas vermelhas. Advertência, as plaquinhas amarelas. E as plaquinhas de cores mais variadas, coloridas aqui, que são as plaquinhas de indicação. Tá bom? Essa é a primeira informação. Regulamento. Se perguntar na prova, as placas de sinalização vertical se dividem em advertência, regulamentação e indicação. Você vai precisar saber a função de cada uma delas. Então vamos lá, anote isso aí. A de regulamentação, ela obriga, proíbe, restringe ou mesmo autoriza alguma coisa. Então, se na sua prova perguntar qual placa que obriga, proíbe, restringe ou autoriza, regulamentação. Por isso que se perguntar o diz respeito a qual placa gera infração de trânsito, diz respeito à placa de regulamentação. Advertência, qual que é a função? Alertar o condutor sobre alguma situação potencialmente perigosa encontrada na via. Por isso que é amarelo. Então, sempre que falar de alertar, chamar atenção para alguma situação perigosa, é de advertência. Indicação, como o próprio nome diz, se cair na prova, a placa que alerta o condutor a cidade que ele está entrando, a quantos quilômetros ele está de determinada cidade, onde que tem um local de interesse. Sempre vai ser a placa de indicação, tá bom? Agora, além disso, você tem que saber o formato. A de regulamentação, o padrão de forma dela é circular, cor predominante vermelha, preta e branca. Então, se cair na prova, regulamentação, formato é circular. A advertência, o formato é quadrado, tá? E a cor predominante é amarela e preta. E as placas de indicação, o padrão dela é retangular, tá? É retangular. Então guarda isso. Nós temos exceção, deixa eu frisar essas duas aqui, das placas de regulamentação, que é aquela placa que tem um formato octogonal, que é a placa de parada obrigatória. Então, se perguntar na prova, qual placa que tem um formato octogonal, que tem 8 lados, a placa de parada obrigatória, tá? E a placa de dê a preferência, que é a placa de dê a preferência, que vai ser uma plaquinha de 3 lados, tá? Vai ser uma plaquinha aí de 3 lados. Boa? Então guarda essa informaçãozinha que ela vai ser importante aí para sua prova teórica lá do Detran. Beleza? Vamos para a próxima tela aí, ainda sobre sinalização. E eu quero destacar algumas coisas. Olha só. Primeiro bloco de plaquinhas que eu tenho aqui, tá? Só destacando algumas, é a placa educativa, que está dentro do grupo das placas de indicação. Guarda isso, gente. Ela tem o quê? O formato retangular. Tá? Ela tem um formato retangular. A cor predominante é branco e preto. E ela vai ter uma mensagem dentro dela, uma frase. Detran pergunta desse jeito: qual placa que tem o formato retangular é preta e branca? A placa de educação, as placas educativas. Ou então o Detran pode perguntar: a frase respeite a sinalização de trânsito está escrita em qual das placas? A placa de educação. Então a placa de educação, ela tem essa característica, ela é retangular, tem uma mensagem, tem uma frase dentro dela e a cor é branca e preta, tá bom? As placas de serviço auxiliar, o que você vai levar para a prova? Onde você encontra ela, tá? Você encontra ela nas vias rurais, onde os serviços são escassos, lá na rodovia, nas vias rurais. Então, se perguntar para ela,
se perguntar na sua prova sobre ela, o Detran vai perguntar isso aqui, ó. As placas de serviço auxiliar tornam-se necessárias na onde? Nas vias rurais, pela escassez desse serviço. Sinalização horizontal, as marcações no piso, né, no pavimento. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é que nós temos 5 cores, tá? A cor amarela, a cor branca, a cor vermelha, a cor azul e a cor preta. Ponto. Essas são as 5 cores que nós temos: amarela, branca, vermelha, azul e preta. Saber a função de cada uma delas, tá? Isso cai muito na prova, principalmente a amarela aqui, ó, mas cai muito na prova. Perdão. Então a amarela cai muito na prova. Tá? Então vamos lá, tá? Anota aí. A cor amarela, quando essa linha aqui do meio ela é amarela, ela separa fluxos em sentidos opostos. Tranquilo? E ela proíbe o estacionamento. Quando essa linha aqui do meio ela é branca, ela orienta fluxo no mesmo sentido. E ela já permite o estacionamento. Então, cuidado. Amarela em sentidos opostos e proíbe o estacionamento. Branca no mesmo sentido e permite estacionamento. A cor vermelha é utilizada para farmácia e hospital, mas principalmente, anota isso aí, ciclovia e ciclofaixa. Tranquilo? A cor azul é utilizada para o PCD, que é a pessoa com deficiência, o portador de necessidade especial, e a preta, que muita gente acha que não cai na prova, mas cai, tá? Vira e mexe se aparece na prova. A preta é utilizada para fazer, para dar contraste no pavimento. Anote isso aí que isso é questão de prova, tá? Então não esquece não. Ainda sobre sinalização horizontal, tá? Vamos destacar algumas coisas aqui sobre sinalização horizontal aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria que você guardasse é o nome dessas linhas, tá? O Detran gosta muito de perguntar nome de linha, tá? Então essa linha aqui é uma linha amarela simples contínua, mas tem a dupla também contínua, tá? Que é aquela que tem duas e as duas são contínuas. O que é a linha amarela dupla contínua ou uma contínua, né? Simples contínua, ela faz? Proíbe a ultrapassagem de ambos os lados. Então, se perguntar na prova, a linha amarela simples contínua ou dupla contínua, o que ela faz? Proíbe a ultrapassagem de ambos os lados. Quando a linha ela é simples, amarela e tracejada, seccionada, ela já faz o quê? Ela já permite a operação de ultrapassagem de ambos os lados, lógico, desde que a condição for favorável. Então, a amarela simples, tracejada ou seccionada permite a ultrapassagem de ambos os lados. Agora, quando você tem uma linha como essa aqui, ó, onde são duas linhas com uma contínua e uma tracejada, a referência sempre é o lado do motorista, que é o lado esquerdo do veículo. Então, se você está transitando por uma via e tem uma linha dessa, a primeira linha à esquerda de você, motorista, ela é tracejada, você pode realizar a operação de ultrapassagem. Então, o veículo azul, ele pode ultrapassar. Já o veículo amarelo não pode ultrapassar. Por quê? Porque a primeira linha à esquerda dele, ela é uma linha contínua, tá bom? Então, muito cuidado com essa aí na hora da prova. Isso aqui é uma faixa de pedestre, não é? Beleza? Tranquilo, né? Anota aí. Quem passou na aula sabe que nós temos marcas longitudinais, nós temos marcas transversais, nós temos marcas de canalização e delimitadora. Mas anota que isso vai cair na sua prova. A faixa de pedestre é um tipo de faixa ou linha o quê? Transversal. O que o pedestre faz na via? Ele atravessa a via. Então, a faixa transversal. Fechou? Então, anota isso aí. Aqui, ó, isso aqui é uma inscrição no pavimento. Isso não é uma placa, tá? IP é inscrição no pavimento. Isso aqui indica um cruzamento, aí se você quiser anotar aí, é um cruzamento rodoferroviário, uma ferrovia, tá vendo? Rodo vem de quê? Rodovia. Ferroviário de quê? Ferrovia. É quando você tem uma rodovia e por ela passa uma linha férrea, tá? Que pode ser de trem, pode ser de bonde. Então chama cruzamento rodoferroviário ou ferrovia. Essa aí aparece muito na prova também.
Tá vendo essa pintura aqui, ó, essa linha amarela aqui dentro da área de cruzamento? Anota isso também. Como é que é o nome? Lembra lá da aula? Chama linha ou área de conflito. Área de conflito. O que o condutor não pode fazer aqui? Ele não pode nem parar e nem estacionar o veículo. Inclusive, se perguntar na prova, parar ou estacionar na área de conflito dentro do cruzamento é uma infração de natureza o quê? Grave, tá? Anota aí, uma infração de natureza grave. E sobre a sinalização semafórica, eu queria destacar principalmente essa aí, tá? Que é a área de pedágio e balsa. Toda vez que você vê na sua prova duas indicações semafóricas, tá vendo? Com uma cor vermelha e verde embaixo. Indica uma área de pedágio e balsa. Cuidado, não é para veículo automotor, não é para o pedestre, é área de pedágio e balsa. Ah, mas o pedestre também a cor é vermelha e verde, mas não é nesse formato. O pedestre, o formato é quadrado e tem um desenho, uma simbologia por dentro, tá? Inclusive eu até coloquei aqui, porque no nosso caso, né, a maioria das regiões do Brasil não é, mas no nosso caso ainda a nossa prova é escrita, então cai em preto e branco também, coloquei para você ver. Então se cair SS02, SS é sinalização semafórica, tá? Dois focos de luz circular é um controle específico de quê? Pedágio e balsa. E até coloquei uma aqui também, porque isso gera muita dúvida no pessoal. Toda vez que você vê essa sinalização semafórica 07 com a mãozinha, é que ele não pode atravessar. Muito cuidado, o pessoal cogita que tem a mãozinha verde também e marca que ele pode atravessar, mas não tem mãozinha indicando que ele pode atravessar para o pedestre. Sempre que tiver a mãozinha é que ele não pode fazer a travessia. E aqui nós chegamos na parte que com certeza, tá, gente? Isso aqui é com certeza mesmo. Vai vir no mínimo duas perguntas na sua prova sobre essa tela aí. No mínimo duas perguntas sobre essa tela e as duas próximas, né? Que é gesto do condutor, gesto do agente, sinal sonoro. Olha só. E eu coloquei até preto e branco, né? Como pode vir na prova aí que é ainda em papel, né? Olha só, o primeiro gesto aqui que o condutor está fazendo, erguendo o braço na posição horizontal, ele está indicando que vai dobrar à esquerda. O segundo, se ele ergue o braço na posição horizontal, com o antebraço agora voltado para cima, tá vendo? Ele vai dobrar à direita. Agora, se ele ergue o braço na posição horizontal e tem setinha aqui, está indicando que ele está fazendo esse movimento com o braço, ó, sobe e desce, sobe e desce. Então, nesse caso é o que? Diminuir a marcha ou parar. Então, muito cuidado com a seta. Não tem setinha, dobrar à esquerda. Tem setinha, diminuir a marcha ou parar. Bracinho levantado, dobrar à direita. Do agente de trânsito, não precisa guardar código, tá, gente? Coloquei o código, mas não precisa guardar código. Você tem que olhar para o desenho e saber o que ele está te indicando. Então, quando ele ergue o braço na posição vertical, com a palma da mão agora para cima, é uma ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Fechou? Quando ele ergue o braço agora, ó, na posição vertical, com a palma da mão voltada para trás, e ele está fazendo esse movimento, é uma ordem de seguir. Então, ó, pare, siga. Muito cuidado, tá? Eu só sei que ele está fazendo movimentos aqui, ó, de trás para frente, seguir, para ele seguir, para o condutor seguir, se tiver setinha, tá? Então tem setinha, ele está movimentando, então é siga. Se ele tiver com o braço erguido na posição horizontal, fazendo movimento na vertical, diminua a velocidade. Cuidado, tá? Não é parar, diminua a velocidade. E se ele tiver com a lanterna, igual a gente está vendo aqui, direcionada para determinado veículo, é uma ordem de parada obrigatória, sim, mas somente para o veículo que a luz ela é dirigida. Fechou? Então não esquece não, tá? Parada obrigatória para todos os veículos, diminua a velocidade, parada obrigatória para o veículo que a luz é dirigida, seguir, siga, você pode seguir, tá? E nós temos os silvos, os apitos, mas na prova não é apito, é silvo, tá? E o
quem passou na aula lá vai lembrar que eu ensino a regrinha do cipadinho, tá? Por quê? Porque nós temos 3 silvos. Você tem um silvo breve, 2 silvos breves, um silvo longo. Um silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare, um silvo longo diminua. Aí você guarda o cipadinho aqui, ó. Fala algumas vezes cipadinho, 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 enquanto pensa que não, isso entrou na sua cabeça e igual música ruim não sai mais. Aí na hora da prova, se cai uma pergunta como essa aqui, ó, de acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados, marque a resposta que corresponda à determinação do agente em parar o veículo. Aí o que você vai fazer? Você vai anotar o cipadinho. Por quê? Porque um silvo breve é SI. SI de quê? De siga. 2 silvos breves é PA. PA de quê? De pare. Um silvo longo é DIN. DIN de quê? De diminua. Então, siga, pare, diminua. Siga, pare, diminua. Si, pá, DIN. Ele quer saber a ordem de parar o veículo, tá vendo? Então, a ordem de parar o veículo é o pá. Si, pá. Pá tá ligado com o quê? 2 silvos breves. Então, a ordem de parar o veículo, alternativa C, 2 silvos breves. Tranquilo? Então, um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo longo, diminua. Si, pá, di. Siga, pare, diminua. Boa? Vamos lá então, continuar aí. Olha só. Essa tela aqui é extremamente importante, isso aqui com certeza vai cair na sua prova, regrinha de percurso. O trânsito de veículo, passeio, calçado, acostamento, ele é proibido, tá? De regra geral, é uma infração gravíssima multiplicada em 3 vezes. Porém, tem uma exceção. Se perguntar na prova, quando você pode utilizar o passeio, calçado e acostamento? Quando você estiver saindo ou entrando no imóvel, ou saindo e entrando na área de estacionamento. Então, se perguntar na prova, não será sempre proibido. Quando você estiver saindo ou entrando de imóvel, área de estacionamento, você pode utilizar o passeio, calçado e acostamento. Isso aqui, ó, eu sempre falo, pessoal, vocês têm que decorar, porque isso aqui é questão de prova. Quando a via comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, eu sei que no mesmo sentido que é a linha branca. A marca é isso, tá? Isso aqui você tem que saber mesmo. A faixa da direita é destinada a quem? Veículo mais lento e de maior porte. Veículo mais lento e de maior porte transita na faixa da direita. A faixa ou as faixas da esquerda é destinada a quê? A se fazer ultrapassagem e deslocar em maior velocidade. Então, caiu na prova, veículo lento, faixa da direita. Veículo de maior porte, faixa da direita. Faixa da esquerda, fazer ultrapassagem e deslocar em maior velocidade. Tá bom? Esquece não, isso é muito, mas muito importante para a prova, tá? Isso aí vai cair na sua provinha lá. Regrinha de preferência aqui. Lembrando que esse assunto não é um assunto dos mais fáceis, né? Eu até costumo falar com o pessoal, eu dou a aula e depois costumo colocar um vídeo de reforço ainda para a galera pegar. Lembrando que regra de preferência aplica em local não sinalizado, tá? Não esquece isso. Se o local for sinalizado, você não fala de regra de preferência, só obedecer a sinalização. Aí você guarda desse jeito. Em local não sinalizado, a preferência é primeiro de quem está na rodovia. Então, na sua prova, precisa estar identificado que o veículo transita na rodovia para ele ter preferência se o local não for sinalizado, tá? Se não for rodovia, você vai verificar se é uma rotatória, porque quem está na rotatória tem preferência, aí é tranquilo, né? Agora, se não for rodovia nem rotatória, você vai aplicar a regra da direita, que é o que normalmente o Detran trabalha na prova. Que regra é essa daqui? Bom, nós estamos revisando. É aquela regrinha lá que vai determinar que em local não sinalizado, a preferência de quem está na rodovia na rotatória e não havendo, se aplica a regra da direita. A regra da direita, a referência é o condutor. Se tiver alguém à direita do condutor, ele perde a preferência é de quem está à direita. Então, exemplo,
Tem alguém à direita na próxima via do veículo branco? Tem, ó. Tem à direita dele, tem. Então, o branco perde a preferência é do veículo vermelho. Ah, mas o branco está na linha reta. Não importa. Em local não sinalizado, se não for rodovia ou rotatória, aplica a regra da direita. Então, o branco não tem preferência, a preferência é do vermelho, porque tem alguém à direita do branco. Quer tirar a dúvida? Tem alguém à direita aqui do vermelho? Não, então realmente a preferência é do veículo vermelho aqui, tá bom? Um caso clássico de prova aqui. Você tem 4 veículos. Aqui eu não consigo resolver regra de preferência. Mas o Detran ele vai te dar opção na prova, tá? Sempre vai eliminar um ou até mais veículos. Vou te dar o exemplo aqui. O Detran vai perguntar, em relação aos movimentos do veículo 1. Ó, em relação aos movimentos do veículo 1. Estou riscando com o mouse, tá? Por isso está ruim aqui. Em relação aos movimentos do veículo 4, quem que tem preferência? Olha a pergunta, em relação aos movimentos do veículo 1 e do veículo 4, qual que tem a preferência? Bom, eu posso eliminar, já arriscar o 2 e o 3. Mas por que, Ezequiel? Porque a pergunta é em relação ao quê? Ao veículo 1 e o veículo 4. Ele não quer saber do 2 e do 3. Então, em relação a esses dois veículos, tem alguém à direita do 1? Tem o 4. Então, o 1 ele perde a preferência é do veículo 4 aqui. Fechou? Porque ele está à direita do 1 aqui. Tá? Agora, não esquece, se cair na prova, qual veículo terá sempre preferência sobre os demais? O veículo que se desloca sobre trilho, né? Afinal de contas, ninguém vai ficar encarando aí um trem, né? Então é importante fazer esse alerta também aqui. Deslocamento lateral. Olha só. Anota isso, não está aí no slide, mas anota isso. O que é considerado um deslocamento lateral? Isso é questão de prova. São 3 coisas: conversões, retornos e mudança de faixa. Deslocamento lateral, conversões, retornos e mudança de faixa. Fechou? Agora vamos ver como que a gente faz a conversão. Essa tela é muito importante, tá? Você sempre vai aproximar o mais próximo possível do lado que você quer virar. Então, se você quer convergir, quer virar à direita, você tem que aproximar o máximo possível do lado direito. Tá? Mas os movimentos de conversão esquerda, que você tem que ficar atento, porque isso aqui com certeza vai cair 2 perguntas na sua prova sobre isso. Se a via for de mão dupla e não tiver acostamento, você vai aproximar onde? Do meio da via, no eixo da via, na linha divisória da via. Então, se cair na prova lá, o condutor que aproxima no eixo da via, no meio da via, para entrar à esquerda, tá vendo? Para entrar à esquerda, ele está na via de quê? De mão dupla. Por quê? Porque na via de mão dupla, você tem que aproximar o máximo possível do eixo da via, do meio da via, para entrar à esquerda, se ela não tiver acostamento. Agora, se a via for de mão única, só tem veículo indo, aí você aproxima totalmente do lado esquerdo da via. Então, para entrar à esquerda, na via de mão única, você tem que deslocar totalmente para a esquerda. Para entrar à esquerda na via de mão dupla, você tem que aproximar do meio da via, da linha divisória, do eixo da via. Tá? Mas se a via tiver acostamento, e em 90% das provas do Detran tem uma pergunta disso, se a via tiver acostamento, obrigatoriamente você tem que colocar o seu veículo para entrar à esquerda no acostamento da direita, tá bom? Então encosta seu veículo no acostamento da direita para entrar à esquerda aqui, beleza? Então volta isso aí, faz um print dessa tela que seria extremamente importante para a sua prova teórica. Classificação das vias, tá? Coloquei um resumo aqui, mesmo assim o resumo já é muita coisa, tá vendo? Classificação das vias. Perguntou na sua prova, as vias de acordo com a utilização pública classificam-se em... Nós só temos 2 tipos de via. Nós temos as vias urbanas e nós temos as vias rurais. Perguntou na prova como se classifica as vias urbanas e rurais. Ponto. Agora, o Detran pode perguntar quais são as vias urbanas. Aí eu ensino para o pessoal na aula, é o tracolo. Tracolo.
TR, trânsito rápido. A, arterial. CO de coletor, LO de local. Tracolo, trânsito rápido, arterial, coletor e local. Coloquei algumas características aqui da via, só para você tentar assimilar. Tem acesso especial de trânsito rápido. Tem semáforo aqui, é arterial. A de trânsito rápido não tem semáforo. Coleta e distribui trânsito é coletora. Uma área restrita, uma via local. Uma área restrita é uma via local. Velocidade, trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40 e local 30. Tá? Agora, se o Detran perguntar quais são as vias rurais, são as rodovias e as estradas. Leva a diferença de rodovia para estrada para a prova, tá? Rodovia, via rural, pavimentada. Estrada, via rural, não pavimentada. Tranquilo? Não esquece isso. Rodovia, via rural pavimentada, estrada, via rural não pavimentada. E essa última informação que eu acho que é a mais importante aqui dentro desse contexto, que eu vou soltar algumas aí, tá? Qual que é a velocidade mínima? A velocidade mínima é a metade da máxima. Então não esquece, a velocidade mínima é a metade da máxima. A máxima na de trânsito rápido 80, a mínima 40. Inclusive, se perguntar na prova, transitar abaixo da velocidade mínima permitida, que é a metade da máxima. É infração de trânsito de natureza o quê? Média, 4 pontos no prontuário do condutor, tá? Agora algumas informações aqui mais soltas do contexto geral aqui para a nossa prova teórica. Veículo de transporte coletivo, um ônibus, uma lotação em faixa própria ou ciclo motorizado, deve utilizar qual farol? Farol baixo durante dia e noite. Não esquece isso. Transitar na contramão de direção, anota aí, transitar na contramão de direção é uma infração de natureza grave, 5 pontos no prontuário do condutor. Porém, presta atenção aqui, tem uma exceção. Quando você estiver fazendo operação de ultrapassagem e somente pelo espaço necessário para esse fim. Perguntou na prova, quando o condutor poderá utilizar a contramão? Quando ele estiver fazendo ultrapassagem e somente pelo espaço necessário para esse fim. Uma das infraçõezinhas que mais aparece na prova, buzina. A buzina, primeiro, o que você precisa saber? Que deve ser utilizada em toque breve. Se utilizada de forma prolongada e sucessiva, multa. E para que você utiliza a buzina? Para advertir, chamar a atenção a uma situação potencialmente perigosa, tanto do pedestre quanto do condutor. Utilizar a buzina é proibido entre qual horário? 22 e às 6 da manhã. E utilizar a buzina em local proibido, que geralmente é uma escola, é um hospital. Aí o bom é o seguinte, que tudo que falar da buzina, dessas formas que não deve ser usada, você vai marcar que a infração é de natureza o quê? Leve, tá? 3 pontinhos no prontuário do condutor. Parada e estacionamento. Olha só, essa plaquinha aqui, estacionamento regulamentado. Aqui proíbe estacionar, mas você pode parar. Essa proíbe parar e estacionar. Mas qual que é a diferença? Olha só, se você não sabe, anota isso aí. Já era para saber. Se você não sabe, anota isso aí. Imobilização do veículo por um tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiro. Parada. Tem alguém entrando no carro, saindo do carro? Você está parado. Agora, se falar na prova, imobilização do veículo por um tempo superior ao embarque e desembarque passageiro, agora não tem ninguém entrando ou saindo do carro. Você está parado, mas você está estacionado. Fechou? Carga e descarga é considerado estacionamento, não é parada. 2 informações do pedestre. Se cair na prova numa via rural sem acostamento, o pedestre anda onde? Em sentido contrário ao fluxo dos veículos, tá? Numa via rural sem acostamento, que é rodovia, ele vai aonde? Em sentido contrário ao fluxo dos veículos. Se não houver faixa ou passagem do pedestre, ele vai atravessar a via como? No sentido perpendicular ao eixo. Guarda essa palavra. Não havendo faixa, o pedestre atravessa a via como? Em sentido perpendicular ao eixo, tá?
Diferença de motocicleta para motoneta, muito recorrente na prova. Motocicleta, veículo de duas rodas, você vai na posição montado. Motoneta, veículo de duas rodas, você vai na posição sentado. Isso é questão de prova, tá? Se perguntar, veículo de duas rodas, você vai na posição sentado. Motoneta, veículo de duas rodas, você vai na posição montado. Motocicleta, tá bom? E aqui, ó, sobre o ciclomotor, que é a cinquentinha, na prova não cai cinquentinha, é o ciclomotor, você sabe que precisa de um documento para dirigir o ciclomotor, que é a ACC. Tranquilo? Onde ela vai transitar? Gente, isso aqui cai na prova demais da conta sou, como diz um bom mineiro. Ele vai no centro da faixa mais à direita, no centro da faixa mais à direita, se não tiver acostamento, porque se tiver no acostamento, ele vai no acostamento. Então guarda essas duas palavras, ele vai à direita ou no acostamento. Se você não considerar que ele transita no acostamento, você erra a questão na prova. Ele vai à direita ou no acostamento. Agora presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Se o Detran colocar lá assim, o condutor do ciclomotor transitando numa via de faixas de mesmo sentido, né? Quando a via comportar duas faixas de trânsito, mesmo sentido, e a faixa da direita foi exclusiva de determinado veículo, aonde que vai transitar o ciclomotor? Se você não guardar essa palavra aqui, você vai errar. Ezequiel, ele vai na faixa da esquerda, porque a faixa da direita é exclusiva de determinado veículo? Não, se você marcar, você erra. Porque não vai em qualquer lugar da faixa da esquerda. Ele vai o quê? Adjacente à direita. Guarda essa palavra. Quando uma via comportar duas faixas de trânsito no mesmo sentido e a da direita for exclusiva de determinado veículo, ele vai adjacente à direita. Ou seja, ele vai na faixa da esquerda, mas ele vai coladinho com a faixa da direita para não atrapalhar a circulação dos demais veículos. E é proibido circular nas vias de trânsito rápido, veículo, o ciclomotor e as bicicletas também, tá? Penalidade rapidinho aqui para a gente poder dar aquela concluída aqui e depois você poder acompanhar, caso queira, aí, o segundo vídeo que a gente vai deixar disponível aí. Algumas penalidades muito recorrentes na prova. Num declive, o veículo está desengrenado, a infração o quê? Grave. Tá? Grave. Transitar utilizando aqui o celular, gravíssimo. Transitar sem usar o cinto de segurança, grave. Passar no sinal vermelho na placa de parada obrigatória, gravíssimo. Não manter distância do veículo da frente, lateral e frontal, grave. Tá? Os principais aí. Não facilitar a manobra de ultrapassagem, média. Tá? Média. Transitar sem possuir habilitação, gravíssimo, multiplicado em 3 vezes. Tá? Fazer ultrapassagem em faixa contínua, gravíssimo, multiplicado em 5 vezes. Tá? Não prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, gravíssimo, multiplicado em 5 vezes também. Tá? Transitar com veículo sob influência de álcool ou drogas, gravíssimo, multiplicado em 10 vezes, mais suspensão de direito de dirigir. Então guarda essas principais aqui também, que são as recorrentes lá na prova teórica do Detran. Tá bom, gente? Olha só, obrigado por enquanto. Daqui a pouco, caso você queira, eu vou disponibilizar um segundo vídeo, onde a gente vai trabalhar resumidamente o assunto de direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e mecânica, tá? Ainda assim é muita coisa, mas eu vou resumir bem, porque esse assunto é o assunto mais fácil e menos cobrado da prova teórica, tá? Então, beleza? Obrigado a todo mundo aí por ter acompanhado. Se você gostou, deixe seu like aí. Acompanha a gente, vez por outra a gente está colocando um videozinho, tem alguns vídeos aí para você acessar e poder ver correção de exercícios também, tá bom? Abraço a todo mundo, quem vai fazer a prova, uma boa sorte, que Deus te abençoe lá e que dê tudo certo para todo mundo aí. Até mais!